Capítulo 35. Na manhã seguinte, Elizabeth acordou com os mesmos pensamentos e com as mesmas meditações que haviam, enfim, fechado seus olhos. Não conseguia ainda recuperar-se da surpresa do que acontecera. Era impossível pensar em qualquer outra coisa. E totalmente indisposta para qualquer ocupação, resolveu, logo após o desjejum, tomar um pouco de ar livre e fazer algum exercício. Estava andando em direção ao seu passeio favorito, quando a deteve a lembrança de que o Sr. Darcy às vezes vinha ali, e em vez de entrar no parque, ela tomou a trilha que se afastava do pedágio. A cerca do parque ainda era o limite de um dos lados e ela logo atravessou um dos portões que davam para a fazenda. Após caminhar 2 ou 3 vezes ao longo daquela parte da trilha, a deliciosa manhã fez que ela sentisse vontade de parar no portão e olhar para o parque. As 5 semanas que passara em Kent haviam provocado uma grande diferença na região, e a cada dia se tornava mais vivo o primeiro verde das árvores. Ela estava a ponto de recomeçar a caminhada quando percebeu um homem no pequeno bosque que margeava o parque. Ele estava vindo na sua direção, e com medo de que se tratasse do Sr. Darcy, imediatamente ela se afastou. Mas a pessoa que avançava agora estava perto o suficiente para vê-la e, apertando o passo, pronunciou seu nome. Ela havia se voltado para se afastar, mas, ao ouvir que a chamavam, ainda que por uma voz que se revelou ser a do Sr. Darcy, ela se dirigiu de novo para o portão. Ele também já o alcançara e, segurando uma carta, que ela instintivamente pegou, disse com um ar de altiva serenidade: "Tenho caminhado pelo bosque há algum tempo, na esperança de encontrá-la. A senhorita me daria a honra de ler esta carta?" E em seguida, fazendo uma breve reverência, voltou-se novamente para a fazenda e logo ela o perdeu de vista. Sem nenhuma expectativa de prazer, mas com muita curiosidade, Elizabeth abriu a carta e, para seu ainda maior espanto, percebeu um envelope que continha 2 folhas de papel de carta inteiramente preenchida com uma letra bem apertada. O envelope estava igualmente cheio. Seguindo seu caminho ao longo da trilha, ela então começou a leitura. Era datada de Rosings, 8 da manhã, e dizia o seguinte: "Não se alarme, minha senhora, ao receber esta carta com a apreensão de que contenha alguma repetição daqueles sentimentos ou a renovação das propostas que a noite passada tanto a desgostaram. Escrevo sem nenhuma intenção de magoá-la ou de humilhar-me, insistindo em votos que, para a felicidade de ambos, devem ser esquecidos o quanto antes. E o esforço que a redação e a leitura atenta desta carta há de ocasionar poderia ser poupado, se o meu caráter não exigisse que ela fosse escrita e lida. A senhorita há de perdoar, portanto, a liberdade que tomo de solicitar a sua atenção. Sei que os seus sentimentos a concederão a contragosto, mas apelo para o seu senso de justiça. A noite passada, a senhorita me fez 2 acusações de natureza muito diversa e de magnitude absolutamente desigual. Segundo a primeira delas, eu, sem levar em consideração os sentimentos de ambos, teria separado o Sr. Bingley de sua irmã. E segundo a outra, eu teria, a despeito de diversas alegações de direitos, a despeito da honra e da humanidade, arruinado a imediata prosperidade e destruído as perspectivas do Sr. Wickham. Repudiar de modo deliberado e cruel o companheiro de minha juventude, o favorito reconhecido de meu pai, um jovem sem outro sustento além do nosso patrocínio e que crescera na expectativa de que tal patrocínio se exercesse, seria um crime incomparavelmente mais grave do que a separação de 2 jovens cujo afeto não contava mais do que algumas semanas. Mas dos rigores de tal acusação, que me foi lançada a noite passada com tanta generosidade, acerca de cada circunstância, eu espero estar livre no futuro, quando a seguinte explicação dos meus atos tiver sido lida. Se na explanação deles, que me é devida, eu me vir na necessidade de citar sentimentos que possam ser ofensivos aos seus, só posso dizer que sinto muito. Deve a necessidade ser obedecida, e mais desculpas seriam absurdas. Pouco depois de chegar a Hertfordshire, percebi com outras pessoas que Bingley preferia a sua irmã mais velha a todas as outras moças da região. Mas só na noite do baile, em Netherfield, senti certa apreensão em relação à seriedade dos sentimentos dele. Eu já o havia visto apaixonar-se muitas vezes. Naquele baile, enquanto tinha a honra de dançar com você,
fui pela primeira vez informado, acidentalmente, por Sir William Lucas de que as atenções de Bingley para com a sua irmã haviam dado origem à expectativa geral do casamento dos dois. Ele se referiu àquilo como coisa certa, de que só a data ainda não fora decidida. Desde que passei a observar com atenção o comportamento do meu jovem amigo, pude perceber que sua paixão pela senhorita Bennet ia muito além do que jamais vira nele. Observei também a sua irmã. Suas maneiras e sua aparência eram francas, alegres e atraentes como sempre, mas sem nenhum sintoma de algum sentimento especial. E eu me convenci, pela observação daquela noite, que, embora ela recebesse com prazer as atenções dele, não as solicitava com nenhuma correspondência de sentimentos. Se a senhorita não estiver enganada neste ponto, eu devo estar errado. Como a senhorita conhece a sua irmã melhor do que eu, esta última hipótese é mais provável. Se assim é, se eu tiver sido induzido por tal erro a causar algum sofrimento a ela, sua mágoa não foi absurda. Não hesitarei, porém, em afirmar que era tal a serenidade de expressão e de maneiras de sua irmã que ela teria passado ao mais arguto observador a convicção de que, por mais carinhoso que fosse o seu temperamento, não era provável que o seu coração se deixasse tocar com facilidade. É certo que eu queria acreditar que ela lhe fosse indiferente, mas ouso dizer que a minha investigação e as minhas decisões não costumam ser influenciadas pelas esperanças e pelos receios. Não a julguei indiferente porque o desejasse, assim a julguei por imparcial convicção, tão sinceramente quanto o desejava racionalmente. As minhas objeções contra o casamento não eram apenas as que reconheci a noite passada, e que, no meu caso, só poderiam ser superadas pela enorme força da paixão. A desproporção de condição social não poderia ser um mal tão grande para o meu amigo quanto para mim. Mas havia outras causas para minha oposição, causas que, embora ainda existam, e existam em igual grau em ambos os casos, tratei de esquecer, porque não me eram imediatamente presentes. Devo citá-las, ainda que brevemente. A situação da família de sua mãe, embora sujeita a reparos, não era nada em comparação com a total inconveniência demonstrada com tanta frequência e com tanta regularidade por ela, pelas suas 3 irmãs mais moças e, por vezes, até por seu pai. Perdão, pesa-me ofender a senhorita. Mas, em meio ao mal-estar causado pelos defeitos de seus parentes mais próximos e o desprazer de vê-los assim mencionados, talvez lhe sirva de consolo considerar que o comportamento inatacável da senhorita e de sua irmã mais velha é motivo de elogios generalizados, que honram o bom senso e a compostura de ambas. Só digo que o que se passou naquele baile confirmou a minha opinião sobre todos os presentes e exacerbou os motivos que eu tinha para tentar preservar meu amigo do que julgava ser um casamento muito infeliz. Ele partiu de Netherfield para Londres no dia seguinte, como a senhorita, tenho certeza, há de se lembrar, com planos de voltar em breve. Passo agora a explicar o papel desempenhado por mim. As irmãs dele estavam tão preocupadas quanto eu. Logo descobrimos que essa convergência de sentimentos, e igualmente cientes de que não havia tempo a perder em afastar o irmão delas, logo decidimos juntar-nos a ele em Londres imediatamente. Partimos, pois, e ali passei a demonstrar ao meu amigo os males indubitáveis da tal escolha. Eu os descrevi e ressaltei com energia. No entanto, tal advertência pode ter abalado ou adiado a sua determinação. Mas não acho que tenha, em última instância, impedido o casamento, se não tivesse sido acompanhada pela certeza da indiferença de sua irmã, que não hesitei em lhe comunicar. Até então, acreditava ele que ela correspondesse ao seu afeto com sincero, se não igual amor. É grande, porém, a modéstia natural de Bingley, confiando mais no meu julgamento do que no dele mesmo. Convencê-lo, portanto, de que se enganara não foi difícil. Não demorei muito para persuadi-lo a não retornar a Hertfordshire, quando adquiriu tal convicção. Não posso acusar-me por ter feito isso. Só há uma parte de minha conduta em todo este caso sobre a qual não reflito com satisfação. É que aceitei usar de artimanhas para esconder dele a presença de sua irmã na capital. Estava ciente dela, tanto quanto a senhorita Bingley, mas o irmão dela ainda a ignora. É talvez provável que eles pudessem encontrar-se sem maiores problemas, mas o amor dele ainda não me parecia suficientemente extinto para vê-la sem certo perigo.
Talvez essa ocultação, esse disfarce não fossem dignos de mim. Foi o que fiz, porém, e com a melhor das intenções. Sobre esse assunto, nada mais tenho a dizer, mais nenhuma desculpa a apresentar. Se feri os sentimentos de sua irmã, foi sem querer. E embora os motivos que me levaram a tanto possam naturalmente parecer-lhe insuficientes, ainda não aprendi a condená-los. A respeito da outra acusação, mais grave, de ter prejudicado o Sr. Wickham, só posso refutá-la expondo toda a história da ligação dele com a minha família. Do que ele me acusou particularmente, eu não sei, mas sobre a verdade do que vou contar, posso apontar mais de uma testemunha de indubitável veracidade. O Sr. Wickham é filho de um homem respeitabilíssimo que por muitos anos administrou todas as propriedades de Pemberley e cuja boa conduta no desempenho de suas funções naturalmente inclinara meu pai a ser generoso com ele. E com George Wickham, que era afilhado dele, sua benevolência foi generosa. Meu pai sustentou-o na escola e mais tarde em Cambridge. Uma assistência importantíssima, pois seu pai, sempre pobre por causa das extravagâncias da mulher, não lhe poderia dar uma educação superior. Meu pai adorava não só a companhia do rapaz, cujos modos eram sempre sedutores, mas tinha também a mais alta opinião sobre ele, e esperando que seguisse a carreira eclesiástica, pretendia ampará-lo. Quanto a mim, passaram-se muitos e muitos anos antes que eu começasse a pensar muito diferente sobre ele. Suas más inclinações, a falta de princípios que ele ocultava cuidadosamente de seu melhor amigo, não podiam escapar à observação de um jovem quase da mesma idade que ele e que teve oportunidade de observá-lo em momentos em que estava desprevenido, o que era impossível para o Sr. Darcy. Também aqui eu vou fazê-la sofrer, até que ponto só a senhorita pode dizer. Mas sejam quais forem os sentimentos que o Sr. Wickham tenha provocado, a suspeita da natureza de tais sentimentos não me impedirá de revelar o real caráter dele. Esta até me dá mais um motivo para isso. Meu saudoso pai morreu cerca de 5 anos atrás, e seu apego ao Sr. Wickham foi até o fim tão forte que em seu testamento ele o recomendou particularmente a mim para promover seu avanço da melhor maneira que sua carreira permitisse. E se fosse ordenado, desejava que ele recebesse um rico benefício familiar tão logo o cargo ficasse vago. Deixou-lhe também uma herança de 1000 libras. O pai dele não sobreviveu por muito tempo ao meu, e 6 meses depois disso, o Sr. Wickham escreveu para informar-me que, tendo enfim se decidido a não se ordenar, esperava que eu não julgasse insensato que ele recebesse um benefício pecuniário mais imediato, em vez do avanço na carreira, do qual já não podia beneficiar-se. Acrescentou que tinha intenção de estudar direito, e que eu devia saber que os juros de 1000 libras seriam completamente insuficientes para tanto. Eu mais queria acreditar do que realmente acreditei que ele estivesse sendo sincero, mas, de qualquer modo, estava perfeitamente disposto a concordar com a sua proposta. Eu sabia que o Sr. Wickham não deveria seguir a carreira eclesiástica. O negócio foi, portanto, logo fechado. Ele abriu mão de todos os direitos de assistência na igreja, se algum dia estivesse em condições de recebê-la, e aceitava em troca 3.000 libras. Toda a ligação entre nós pareceu então dissolver-se. Minha opinião sobre ele era ruim demais para convidá-lo a vir a Pemberley, ou para permitir sua companhia em Londres. Creio que ele vivesse principalmente na capital, mas estudar direito era apenas um pretexto, e estando agora livre de qualquer vínculo, passou a viver uma vida de ociosidade e dissipação. Por cerca de 3 anos tive poucas notícias dele, mas, ao falecimento do ocupante do cargo que para ele fora designado, ele me escreveu uma carta solicitando o benefício. Garantiu-me que sua situação era péssima e eu não tive dificuldade para acreditar nele. Achava que o estudo das leis fosse pouco lucrativo e estava agora absolutamente decidido a se ordenar se eu lhe concedesse o benefício eclesiástico em questão, sobre o que ele não tinha dúvidas, pois estava certo de que eu não tinha mais ninguém para ocupar o cargo e não podia ter me esquecido das intenções do meu querido pai. A senhorita não há de me censurar por não ter aceitado a solicitação dele ou por resistir a todas as repetições dela. Sua mágoa foi proporcional à miséria de sua situação, e ele foi sem dúvida tão violento nas injúrias que fez de mim para os outros, quanto nas censuras que fez diretamente a mim. Depois disso, deixou de existir qualquer aparência de relação entre nós. Como vivia, não sei,
mas no último verão tive notícias desagradabilíssimas a seu respeito. Devo agora mencionar uma situação que eu mesmo gostaria de esquecer, e que só mesmo uma obrigação como esta pode induzir-me a revelar a outro ser humano. Dito isso, não tenho dúvida de que posso contar com o seu silêncio. Minha irmã, que é mais de 10 anos mais moça do que eu, foi entregue à guarda do sobrinho de minha mãe, o coronel Fitzwilliam, e de mim mesmo. Cerca de 1 ano atrás, saiu da escola e foi residir em Londres. E no verão passado foi com a governanta a Ramsgate. E para lá também se dirigiu o Sr. Wickham, certamente de propósito, pois ficou provado que já havia um relacionamento entre ele e a Sra. Young, com cujo caráter tivemos uma profunda decepção. E com a conivência e a ajuda dela, ele se empenhou em convencer Georgiana, cujo coração carinhoso conservara uma viva recordação das gentilezas que ele lhe fizera quando criança, a se crer apaixonada por ele e a consentir numa fuga. Ela só tinha 15 anos na época, o que lhe serve de desculpa. E depois de descrever sua imprudência, alegro-me em acrescentar que devo o conhecimento do caso a ela mesma. Fui encontrá-los inesperadamente 1 ou 2 dias antes da fuga planejada, e então Georgiana, incapaz de suportar a ideia de magoar e ofender um irmão, que quase via como um pai, confessou tudo para mim. Você pode imaginar como me senti e como agi. A consideração pela reputação e pelos sentimentos de minha irmã impediam qualquer publicidade. Mas escrevi ao Sr. Wickham, que sumiu imediatamente. E a Sra. Young foi, é claro, despedida. O principal objetivo do Sr. Wickham era, sem dúvida, o dinheiro de minha irmã, que monta a 30.000 libras. Mas não posso deixar de crer que a esperança de vingar-se de mim era também um forte incentivo. Sua vingança teria sido completa, sem dúvida. Esta é a fiel narrativa dos acontecimentos em que estivemos os dois envolvidos. E se a senhorita não rejeitá-la absolutamente como falsa, espero que de hoje em diante me absolva da acusação de crueldade para com o Sr. Wickham. Não sei de que maneira e sob que forma de falsidade ele a iludiu, mas não é de admirar que ele tenha sido bem-sucedido nisso. Ignorando como ignorava tudo que dizia respeito a mim e a ele, não poderia ter percebido o engano, e a suspeita certamente não faz parte da sua natureza. Talvez a senhorita se admire por não ter lhe contado nada disto ontem à noite, mas não era senhor de mim o bastante para saber o que podia ou devia ser revelado. Em favor da veracidade de tudo que foi aqui relatado, posso evocar o testemunho do coronel Fitzwilliam, que em razão de nossa estreita amizade e constante intimidade, e mais ainda, como um dos executores do testamento de meu pai, teve inevitavelmente conhecimento de cada pormenor do que se passou. Se o seu ódio por mim tornar sem valor as minhas alegações, a senhorita não pode ser impedida pela mesma causa de confiar em meu primo. E para que possa ter a possibilidade de consultá-lo, vou tentar encontrar alguma oportunidade para entregar-lhe esta carta em mãos ainda esta manhã. Quero apenas acrescentar: Deus a abençoe. Fitzwilliam Darcy. Se você gostaria de fazer uma doação para colaborar com melhorias técnicas do canal, nossa chave Pix é prmatos, com um T só, @hotmail.com. Obrigado.